meu querido, minha querida concurseira do meu coração que está se preparando, se matando, estudando para as provas. Vamos falar a respeito de um tema bem legal, é um tema mais técnico, um pouquinho mais não tão legal, digamos assim, mas é uma parte bem importante para a sua prova, porque ela é cheia de detalhezinhos, que é a parte da classificação das constituições. Então aqui você vai ter que memorizar algumas coisas, algumas nomenclaturas, alguns nomes, mas nada muito complicado, coisa que você vai conseguir arrebentar aí. Então vamos começar aqui com a classificação. Qual que é a ideia de se classificar uma Constituição? Bom, eu tenho diversos tipos de Constituição, da forma como elas surgiram, a forma como elas pensam para criar um determinado texto, quem impõe a vontade política com uma nova Constituição. Então, de acordo com a forma como a Constituição é criada, com o seu conteúdo, se ela pode ou não ser alterada, se a forma dela, como que é, a origem dela, a doutrina costuma classificar essas constituições. Não existe uma classificação certa e outra errada. Eu sempre digo isso, não existe, essa é a classificação certa, essa é a classificação errada. Não, existe classificação útil e classificação inútil. O que eu fiz aqui foi pegar a classificação das bancas, é aquilo que aparece em prova. Então, dependendo da doutrina que você tiver ou estuda, você vai ver que existem classificações diferentes, tá? Então, o que eu separei aqui é um arranjo aqui de classificações que já foram vistas na maioria das provas, tá? Então vamos começar aqui com a primeira classificação, que é quanto à origem. Quanto à origem é como que a Constituição se origina, quem impõe essa Constituição. E ela pode ser classificada como outorgada, promulgada, cesarista e pactuada. Calma. Uma Constituição outorgada é aquela que é imposta, decorrente de outorga. O que é isso? Eu tenho um poder que usurpa a vontade do povo e faz uma Constituição. Então a gente chama inclusive de poder usurpador. Então, um tirano, um ditador, alguma coisa, toma o poder e pega o poder que é do povo, porque a vontade constituinte é do povo, e faz uma Constituição. Veja que não existe qualquer participação do povo aqui na hora da criação dessa Constituição. Então essa é a chamada Constituição outorgada, aquela imposta através de uma vontade unilateral. Exemplos de constituições outorgadas que nós já tivemos: Constituição de 1824, a de 1937 e a Constituição também de 1967. Constituição promulgada. Promulgada vem de participação popular. A Constituição promulgada é aquela democrática. Então aqui eu tenho a participação do povo, que é o titular do chamado poder constituinte, que é quem pode criar uma Constituição, e ele vai lá e o exerce isso através, por exemplo, de uma Assembleia Nacional Constituinte ou mesmo de uma convenção. Então o povo escolhe representantes e esses representantes criam uma nova Constituição. Então essa é a Constituição chamada de promulgada, democrática ou popular, também pode aparecer aí na tua prova. Exemplos de constituições que nós já tivemos desse modelo: 1891, 1934, temos outras, e, lógico, a nossa Constituição de 1988, que foi feita, portanto, de forma democrática. A Constituição cesarista ou bonapartistas são constituições que não são nem outorgadas e nem promulgadas. Qual é a diferença aqui? Ela é imposta, existe alguém que está usurpando o poder, eu tenho uma vontade unilateral, mas existe a participação popular. Veja que na promulgada, a vontade não é unilateral de quem é detentor do poder. A vontade é do povo, titular do poder constituinte. Aqui, a vontade continua sendo do detentor do poder de forma unilateral e imposta, como se fosse uma outorgada. Porém, existe a possibilidade de participação popular através de plebiscito ou referendo. Só que cuidado aqui. A possibilidade de manifestação popular não torna esse tipo de Constituição democrática. Cuidado que isso sempre vem em prova. Então, a Constituição cesarista, aqui, ela é unilateral e imposta, como se fosse uma outorgada. Mas o povo vai lá e pode referendar, pode participar de um plebiscito, só que essa participação do povo não é democrática, porque o povo não pode mudar aquilo que está escrito. Então, na verdade, é tipo assim, eu vou deixar vocês dar uma participadinha, mas na verdade quem está mandando aqui nesse negócio sou eu, tá? Então, mas existe a possibilidade. Na outorgada não tem manifestação popular nenhuma. Aqui existe, mas essa manifestação
não pode ser considerada como democrática. Então, se falar na tua prova que na Constituição cesarista existe a possibilidade de manifestação popular, tornando esse modelo de Constituição democrático, está errado, ok? E a Constituição pactuada ou dualista? As Constituições pactuadas aqui, elas são decorrentes do pós-absolutismo. Você lembra, se você já assistiu, se vai ver ainda outras aulas minhas, eu falo que no surgimento do Estado liberal, nós tínhamos o poder absoluto do rei na monarquia, ele fazia o que ele queria, ele dominava, ele era absoluto, e nós tivemos a ascensão de uma classe, que é a burguesia. Então, esse tipo de Constituição é essa que surge quando eu tenho um duelo entre duas forças que são rivais naquele momento. Então, eu tenho a monarquia meio que está em queda, né? Meio que está meio caidinha a monarquia, e eu tenho uma burguesia que representa essa parte mais democrática aqui, ascendendo. Então, uma Constituição criada nesse período é um acordo entre forças rivais. E é bem assim que eu estou te dizendo que cai na tua prova. Então, eu tenho um acordo entre, por isso, pactuada ou dualista, um acordo entre duas forças rivais. Evidente, se eu tenho duas forças rivais fazendo um acordo, esse acordo não é muito bom, né? Porque se são rivais, fazer acordo é meio complicado. Então, por isso o equilíbrio entre nesse tipo de Constituição, ele é precário, ele é frágil. Por quê? Porque eu tenho duas forças se degladiando ali para a criação desse tipo de Constituição. Só que é típico das monarquias constitucionais, no pós-absolutismo e o início do Estado liberal. Então, Constituições pactuadas ou dualistas, aquela que surge dessa tentativa de equilíbrio entre essas duas forças, que é a monarquia e a ascensão burguesa aqui, tá? Muito bem. Então, a gente viu, então, quanto à origem essa classificação. Quanto à forma. A forma é como ela se apresenta, como eu vejo uma Constituição. E ela pode ser de duas formas. Ela pode ser escrita ou não escrita, que é também chamada de costumeira ou consuetudinária. Tá? Todos os sinônimos estão aí também no seu material. O que é uma Constituição escrita? Constituição escrita é aquela Constituição que foi feita através de um procedimento formal e solene. Ou seja, eu tenho um poder constituinte que é criado para a criação da Constituição de um determinado Estado. Então, ele decorre de um poder formal e solene. Não é, criou a leizinha lá, isso aqui é Constituição. Não, existe todo um procedimento, uma forma para se formalizar, para se criar esse tipo de Constituição. Aqui, atenção com prova, que pode ter algumas pegadinhas aqui. Em regra, a doutrina sempre defendeu que uma Constituição escrita é aquela formalizada em um único documento. Então, tem um único documento, opa, a Constituição escrita. Entretanto, essa não é mais a doutrina que está sendo utilizada na maioria das questões. Pode aparecer assim, dizendo a Constituição escrita é aquela produzida em um único documento, tal. Pode. Entretanto, a doutrina mais moderna tem defendido que eu posso ter uma Constituição escrita e outros documentos que também são constituições que não estão em um único documento. E daí ela divide, então, essa doutrina, as Constituições escritas, em dois tipos de Constituições. Em Constituições codificadas e Constituições legais. Então, a Constituição escrita, ela pode ser chamada de codificada ou de Constituições legais. Constituição codificada é quando eu tenho um único documento. Por aqui, ó. Um documento. As Constituições legais é quando eu tenho uma Constituição, mas existem outros documentos que têm o mesmo valor constitucional, que são também normas constitucionais, que são produzidas pela força do poder constituinte. Então, não é qualquer lei ordinária, é uma norma que foi feita por um processo solene, formal, um poder constituinte efetivamente, só que não está em um único documento, certo? A nossa Constituição Federal, ela é classificada como escrita codificada. Por quê? Porque nós temos um documento, aquilo a gente chama de Constituição Federal. Entretanto, há quem defenda que a nossa Constituição ela já é mista entre a codificada e a legal. Por quê? Pensa comigo. A Constituição Federal,
ela traz ali os direitos fundamentais, ela organiza o Estado, mas ela vai dizer que podem existir outros direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais, decorrentes de documentos ou de princípios da Constituição Federal, certo? Isso significa que eu posso ter, por exemplo, um tratado de direitos humanos que, ao ser incorporado na nossa Constituição pelo processo das emendas, vai ter força de emenda constitucional, não tem isso? Se for aprovado, 2 casos, por 2 turnos, pelo quarto 3/5, seriam equivalentes às emendas constitucionais? Isso significa o quê? Que eu posso ter um documento fora da Constituição com valor, com hierarquia constitucional. Então, o que eu quero que você grave? Quero que você grave assim, ó. Quanto à forma, 2 tipos, escrita e costumeira. Na escrita, a ideia é assim, eu tenho um processo solene, um poder constituinte que foi lá e criou a Constituição. Em regra, é um documento. Criou, tá ali, essa aqui é a nossa Constituição. Mas eu posso ter constituições escritas, previstas em um documento, mas em outros documentos legais, que tem também força de norma constitucional. O importante para definir se uma Constituição ela é escrita ou não, é ela ter um poder constituinte que cria um processo solene, formal, tá? Mas a nossa ainda é classificada como codificada, ainda que, como eu disse, tem a doutrina que está dizendo aí que a nossa já é mista. Pedro Lenza fala um pouquinho a respeito disso, tá? Mas para tua prova leva escrita, codificada. E as costumeiras? As costumeiras, elas são consideradas normas constitucionais não porque foram criadas por um poder constituinte, é porque aquela lei tomou uma importância tamanha, tem um valor fundamental para uma determinada sociedade e se tornou aquilo como uma constituição de um Estado. Aqui, o que na verdade existe? São documentos esparsos, textos esparsos, que foram criados ao longo da história, que foram considerados por uma determinada sociedade como Constituição. Então não existe um documento, chama assim, Constituição nesse tipo de criação aqui. Não tem. Existem vários textos que a galera dá uma importância, um significado constitucional. Por isso costumeira, porque decorre dos costumes, da jurisprudência de uma determinada sociedade. Isso aqui é o exemplo, por exemplo, da Constituição inglesa, que ao longo dos anos foi construindo as normas que entendem com valor supremo, certo? Muito bem. Próximo aqui, a gente vai falar do modo de elaboração de uma Constituição. Então a gente falou da origem, falamos da forma, agora quanto ao modo de elaboração. Quanto à forma, a como eu vou elaborar a Constituição, qual é o pensamento do momento, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Então, quanto ao modo de elaboração, dogmática ou histórica. As dogmáticas são sempre escritas, grava isso. Constituição dogmática é sempre escrita. Eu crio uma Constituição dogmática a partir de valores, de dogmas pré-determinados que são importantes para aquela sociedade naquele momento histórico. Então eu tenho um momento revolucionário e que eu vou criar a Constituição. Qual é o pensamento da época? O valor é esse, tal, pronto. É isso que nós vamos colocar na nossa Constituição. Então ela parte de um dogma, de pressupostos constituídos naquela sociedade naquele momento histórico. Essa é a dogmática. A dogmática ainda pode se subdividir em ortodoxa ou eclética. Ortodoxa é quando ela parte de um único valor fundamental, de um único preceito, um único ideal. Então, ortodoxa, um só. Eclética é quando parte de mais de um ideal. A nossa, por exemplo, a nossa Constituição de 88, ela é dogmática, para ela ter um momento histórico, revolucionário, Assembleia Nacional Constituinte. O que o povo quer? O povo quer pluralismo, o povo quer isso, o povo quer aquilo. Vários dogmas ali, vários preceitos, plim, criamos a nossa Constituição. Então ela é dogmática porque criada em um único momento e de forma eclética. Então ortodoxa, um valor, eclética, vários valores. Justamente porque ela é criada em um momento histórico e aquela é a vontade daquele momento, ela pode-se dizer que ela é menos estável. Por quê? Porque a sociedade muda, não muda? Muda. Se eu crio uma Constituição com base no valor desse momento histórico, pode ser que dali 5, 10, 15, 20 anos esse valor mude? Pode mudar. E daí aquela Constituição já não é mais necessária para essa nova sociedade.
Por isso, constituições dogmáticas são classificadas como menos estáveis. Cuidado, isso sempre vem em prova, dizendo que ela é mais estável. Não, ela é menos estável, justamente porque foi feita naquele momento sob aqueles valores que podem, ao longo da história, serem modificados. Isso não ocorre com as constituições históricas. As constituições históricas, elas são criadas ao longo da história. Elas se aproximam muito das constituições costumeiras. Então, elas vão sendo criadas, vão sendo construídas de acordo com os costumes, a jurisprudência. Logo, para eu alterar isso é muito mais difícil. Por quê? Porque é uma constituição que vai sendo criada ao longo da história. Por isso, elas são mais estáveis. Então, as constituições dogmáticas, parte de preceitos, de valores, de dogmas. Ortodoxa, um dogma, um preceito. Ecléticas, mais de um. Ou ainda históricas, que não são criadas em um momento único, mas sim ao longo da história. Ok? Vamos ver um pouquinho mais. As constituições ainda podem ser classificadas quanto ao seu conteúdo, e aqui eu preciso bastante da sua atenção. Quanto ao conteúdo, elas podem se classificar em constituições materiais ou constituições formais. Como que eu sei se uma constituição é formal ou ela é material? Numa constituição material, o que leva-se em conta para se definir se uma norma é ou não constitucional é o conteúdo que ela traz. Então, o que acontece? A Constituição, ela serve, eu sempre falo isso em aula, a Constituição ela serve basicamente para duas coisas: declarar direitos fundamentais e organizar o Estado. Então, às vezes é uma federação, se é república, tal. Basicamente, a Constituição ela serve para isso. Se uma Constituição ela traz esse conteúdo, se uma norma ela fala sobre direitos fundamentais, sobre organização do Estado, república, essas coisas, eu considero aquela norma como uma norma materialmente constitucional, porque a matéria é essencialmente constitucional. Então, uma Constituição material é aquela que leva em conta para se definir se uma norma é ou não constitucional o conteúdo dela. Constituições formais não é assim. Numa Constituição considerada formal, o que se leva em consideração para definir se uma norma é ou não constitucional é o seu processo de elaboração. Então, se uma norma está na Constituição porque foi aprovada pelo legislador constituinte ou foi inserida por emenda, não importa se o conteúdo dela é direitos fundamentais ou é organização do Estado. Ela está na Constituição, eu considero ela como norma constitucional. Então, cuidado. Numa Constituição material, o que se leva em consideração para definir se uma norma é ou não constitucional é o seu conteúdo. Então, o conteúdo tem que ser constitucional. Na formal, o que eu levo em conta é o processo de elaboração. Está na Constituição, é constitucional. Por isso que a gente pode dizer que na nossa Constituição Federal, a nossa de 88, eu tenho normas materialmente constitucionais e tenho normas apenas formalmente constitucionais. Então, posso dizer que todas as normas que estão na Constituição são formalmente constitucionais. Por quê? Porque estão na Constituição. O processo de elaboração é constitucional. Agora, a matéria nem sempre é constitucional. Quer ver um exemplo? O artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, vai falar do Colégio Pedro II. Vai falar que o Colégio Pedro II tem que permanecer na órbita federal. Pergunto pra você, o que tem a ver o Colégio Pedro II com coisa constitucional? Você acha que é importante isso aí? Tipo, é um direito fundamental. Tá falando de organização do Estado? Tá falando uma coisa bem nada a ver, que podia estar escrito numa lei qualquer isso aqui. Podia estar escrito numa lei, né? Então, quer dizer, esse artigo da Constituição, ele tá na Constituição? Está na Constituição. Então, ela é uma norma formalmente constitucional. Mas a matéria dela tem conteúdo constitucional? Não tem conteúdo constitucional. Então, por isso, nós podemos dizer que a nossa Constituição, todas elas são formalmente constitucionais, que está na Constituição, porque todas passaram pelo processo de elaboração constitucional. Agora, nem todas são materialmente constitucionais. Por isso, como a gente leva em consideração para dizer se uma norma é ou não constitucional o seu processo de elaboração, a nossa Constituição é classificada como formal. Então, o artigo 242 é constitucional? Sim. Por quê? Porque está na Constituição. Então, leva em conta o processo de elaboração, ok? Extensão. Aqui, a extensão ela vai definir se a Constituição ela é mais enxutinha, se ela é mais ampla, se ela vai nos detalhes. É isso que quer dizer a questão da extensão. Quanto à extensão, as constituições podem ser classificadas como sintéticas ou analíticas. Constituições sintéticas são aquelas
mais enxutas, que estabelecem apenas princípios fundamentais. Então diz o geral, o bonito e tal, coisa querida, bem genérica, bem bonita, só os princípios. Típico, por exemplo, da Constituição Americana, tem pouquinhos artigos, algumas emendas, bacana. A analítica, por exemplo, a nossa, ela vai nos detalhes, traz minúcias, traz coisa do Colégio Pedro II, quer dizer, é super detalhista. Isso é uma Constituição analítica. Qual é a principal característica delas? Na Constituição sintética, eu posso dizer que ela tem uma maior estabilidade e maior flexibilidade. Aqui, cuidado. O que significa dizer que ela tem maior estabilidade e maior flexibilidade? Pensa comigo, se eu tenho uma Constituição que só estabelece princípios, eu ao longo da história consigo adaptar aquela Constituição às novas ideias, aos novos pensamentos da sociedade? Consigo, porque é só princípio, né? Princípio eu vou interpretando aquilo e vou atualizando a ideia conforme o tempo vai passando e a sociedade vai mudando seus conceitos. Diferente da analítica. A analítica, ela traz tanto detalhe que se eu quiser interpretar diferente, eu tenho que mudar o texto. Então, para isso, eu posso dizer que ela tem uma menor estabilidade, uma menor flexibilidade. Um exemplo nosso clássico, você vê como a Constituição analítica, às vezes ela é muito, que vai dizer lá, homens e, quando fala a respeito da união civil, né? A pessoa fala que a união civil é apenas entre homens e mulheres. Só que hoje a sociedade não comporta mais isso, né? Aí o que acontece? Ou tem que ter um STF interpretando aquela Constituição, dizendo, apesar de ter escrito assim, é assado. Agora, se ela fosse uma Constituição, por exemplo, só que dissesse assim, todos são iguais, união civil é igual, sem muito detalhe, eu teria uma maior flexibilidade, certo? Então, a Constituição sintética, por ser mais genérica, mais principiológica, ela é mais estável, ou seja, ela consegue durar mais tempo vigente do que uma Constituição analítica, que traz muito detalhe, e isso pode ser modificado, pode ser ruim ao longo da história, tá? Muito bem. Alterabilidade. Quanto à alterabilidade, nós podemos classificar as Constituições em estáveis, rígidas, semiflexíveis ou superrígidas e flexíveis. Então vamos por partes aqui, ó. A ideia da alterabilidade ou estabilidade é saber se uma Constituição ela pode ou não ser alterada. Aqui cuidado, não vai fazer uma confusão aqui que a tia não quer que você confunda. Não vai confundir isso aqui com isso aqui que eu falei, ó. Volta aqui. Eu estou dizendo que a sintética ela é mais estável na medida em que ela pode durar mais tempo enquanto Constituição. Diferente da analítica, que por ser muito detalhe, ela pode não durar muito tempo enquanto Constituição, porque a sociedade pode mudar muito e eu tenho que fazer uma nova. Diferente é a alterabilidade e estabilidade aqui nessa classificação. Essa classificação vai levar em consideração o processo de alteração da Constituição. Então, por exemplo, uma Constituição classificada como imutável, ela não pode ser alterada. Então, ela é uma Constituição congelada. Nem existe mais constituições desse tipo, pra você ter uma ideia, né? Porque a sociedade não comporta mais esse tipo de coisa. Mas existe essa classificação. Então, imutável é aquela Constituição que não comporta nenhum tipo de alteração. Se a sociedade quiser mudar qualquer coisa, tem que fazer uma nova. A Constituição rígida é aquela que permite alteração. Só que o processo de alteração do seu texto é diferente do processo de elaboração das leis. Então, o que acontece? A Constituição rígida, ela fala assim, para mudar a Constituição, porque ela é superior, ela é diferente, ela é mais importante, tem um processo mais solene, mais rígido e tudo mais, do que o processo de quê? De elaboração das leis ordinárias. Então, a elaboração de uma lei, ela é mais fácil do que a elaboração de uma alteração, de uma emenda constitucional. É isso que caracteriza uma Constituição como rígida. Então, a rigidez constitucional, ela é definida pela forma de alteração do seu texto. Então, para alterar o texto é difícil? Mas é difícil quanto? É bem mais difícil que para alterar a lei. Então, eu tenho uma Constituição rígida. Ah, não, para alterar a Constituição é igual fazer lei. Aí eu não tenho uma Constituição rígida, eu tenho uma Constituição flexível. Você entendeu isso? Então, uma Constituição rígida é aquela em que o processo de alteração do seu texto, ele é diferente, ele é mais rígido, ele é mais dificultoso do que o processo de elaboração das leis ordinárias. Isso aqui é o que assegura o princípio da supremacia formal da Constituição. Quando eu tenho uma Constituição que para alterar ela é igual alterar a lei, a Constituição é suprema? Não, ela é igual à lei.
Para fazer ela é a mesma coisa. Então não existe supremacia. Quando eu tenho para fazer uma Constituição, para fazer uma norma constitucional, é mais difícil, aí eu tenho uma supremacia constitucional. Ok? Beleza. Alguns apontamentos importantes da rígida. Cuidado com questões do tipo. Uma Constituição mais rígida, quanto mais a rigidez de uma Constituição, mais estável ela é? Não necessariamente. Se eu for pensar, a Constituição imutável, ela não é super poderosa, tipo muito rígida? Sim. Mas ela é mais estável? Não. Por quê? Porque ela vai ser tão rígida, que eu não consigo mudar ela. E daí a sociedade fica como? Não dá uma estabilidade para a sociedade, certo? Então cuidado com essa afirmação. Quanto mais rígida, maior a estabilidade? Não necessariamente. O que eu vou explicar aqui? A Constituição ser rígida dá mais estabilidade? Dá estabilidade no sentido de que eu não vou ficar alterando ela toda hora. De que a vontade do constituinte originário vai perdurar um pouquinho mais. Mas a Constituição ser muito rígida ao ponto de não poder mudar nada é ruim, certo? Então a Constituição ela tem que ser rígida na medida em que permita a sua alteração, ok? Então, ser mais rígida não significa necessariamente ser mais estável. Outra coisa que eu já vi em questão. Ter cláusula pétrea em uma Constituição torna ela rígida? Não. Eu posso ter, por exemplo, uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível, em que parte eu altero de forma difícil e parte eu posso mudar de forma flexível. E ter cláusula pétrea. Tem lá, isso aqui você não muda, o resto você pode mexer de qualquer forma, mas isso aqui você não muda. Então, a existência de cláusula pétrea por si só existir, tem cláusula pétrea ali, não torna uma Constituição rígida. O que torna ela rígida, volto a repetir, é o processo da sua alteração. Então, se para alterar é diferente de alterar as leis, eu tenho uma Constituição rígida, tá? Alexandre de Moraes, um doutrinador muito conhecido no mundo do direito constitucional, vai dizer que a nossa Constituição Federal ela é super rígida. Por que ele diz que ela é super rígida? Porque ele vai dizer assim, para alterar a Constituição, eu tenho um processo rígido, certo? Legal. Só que tem um núcleo constitucional que eu não posso alterar, que são as cláusulas pétreas. Então, por isso ele diz que a nossa Constituição seria super rígida. Entretanto, apesar da opinião dele, gente, claro, é um doutrinador de grande renome, eu não posso levar isso em consideração de acordo com o entendimento do STF. Por quê? Porque o STF, apesar de entender a existência das cláusulas pétreas, ele diz que eu não posso abolir cláusula pétrea, mas eu posso dispor a respeito de cláusula pétrea. Então, pode ter lei relativizando cláusula pétrea? Pode. Direitos e garantias individuais, pode ter uma lei limitando uma cláusula pétrea? Pode. O que eu não posso é ter uma lei ou uma emenda para abolir uma cláusula pétrea, certo? Então, Alexandre de Moraes vai dizer que a nossa Constituição é super rígida, por quê? Porque a alteração dela é rígida e ainda ele entende que tem um núcleo que não poderia ser alterado, mas a gente sabe que o STF já entendeu que é possível alteração, sim, de cláusula pétrea. O que eu não posso é descaracterizar, abolir a cláusula pétrea. A FCC já cobrou questões trazendo a classificação do professor Alexandre de Moraes, tá? Flexível. Flexível é aquela Constituição que para fazer lei ou fazer Constituição é o mesmo procedimento. Quer dizer, não existe uma formalidade para isso. Semi-rígida ou semi-flexível. Aqui eu tenho para alterar algumas coisas da Constituição, procedimento rígido, para alterar o resto, procedimento igual de criação das leis. Nós tivemos uma Constituição assim, que foi a Constituição de 1824. Ela dizia que para alterar isso, aquilo, aquele outro, tinha um processo diferente. O resto podia ser alterado como se fosse uma lei ordinária, tá? Um processo mais simplificado. Então, o que eu quero que você grave? Quanto à alterabilidade, imutável, rígida, Alexandre de Moraes, super rígida, flexível, semiflexível, semi-rígida. Ok? Vamos ver um pouquinho mais. Quanto à ontologia, nós podemos classificar a Constituição. Só que é ontologia, essa palavra esquisita. Ontologia aqui, a ideia é correspondência com a realidade. Então, de acordo com a Constituição, ela controla a atuação do poder político, ela limita a atuação de um poder político, nós podemos classificar elas. Quais são essas classificações?
Quanto à ontologia, então, é essa correspondência com a realidade, com o controle efetivo dos poderes políticos, nós podemos classificá-las em normativas, nominativas e semânticas. As constituições normativas são aquelas que estabelecem efetivamente limites entre a Constituição e o controle político e a realidade política. Então é aquela Constituição que ela está correspondendo exatamente à realidade política daquela sociedade. Ela é uma Constituição feita exatamente para limitar aquele poder político. Então ela consegue realmente fazer o seu papel. Então normativa é aquela que corresponde efetivamente com a realidade. Tipo quando você compra aquela calça, aquela roupa que você veste, vestiu certinho, ela corresponde com a sua realidade. É a Constituição normativa. A nominativa, ela é aquela Constituição que ela pretende corresponder com a realidade. Ela tem boas intenções, entendeu? Só que ela não corresponde efetivamente com a realidade política. Então ela não consegue limitar efetivamente os poderes políticos. Então ela é tipo aquela calça que você tá com um número a menos, entendeu? Ela é o número a menos do que você tá vestido. Mas você pretende vestir elas, entendeu? É aquela que tá ali rascando, rachando, mas não tá acertando ainda. Então é aquela calça que, mas pode ser que um dia, para um futuro, ela sirva e se torne normativa, tá? Então, essas constituições nominativas, elas têm como característica serem prospectivas. Elas podem um dia se adequar à realidade. E as semânticas? As semânticas não querem se adequar a nada. A semântica, a ideia de uma Constituição semântica é a não correspondência com a realidade. Aqui eu tenho um detentor do poder político que faz uma Constituição só para bonito, mas que não corresponde em nenhum momento com a realidade, certo? Então, normativas, nominativas e as semânticas. Quanto à finalidade, aqui bem legal. Quanto à finalidade, eu posso dizer que as constituições são constituições garantia, balanço ou dirigentes. Constituição garantia, ela tem a finalidade estabelecer limitações ao poder estatal. Garantias. Por isso ela também é chamada de negativa. Então, por exemplo, as constituições liberais, no início do Estado liberal, elas tinham como objetivo, lembra os direitos de primeira geração? Limitar o Estado, certo? Então a ideia era se declarar direitos, dizendo para o Estado, não faça, deixe as pessoas livres, dê liberdade disso, liberdade daquilo, tal. A ideia era dar garantias, devido ao processo legal, para defesa, contraditório, o Estado não confisca bens, o Estado isso. Então eu estou dando garantias às pessoas. Essa é a finalidade desse tipo de Constituição. Então a Constituição garantia, ela tem como finalidade garantir direitos, sendo, portanto, negativa. Negativa por quê? Porque ela diz para o Estado, não faça, deixe as pessoas livres, dê essa garantia para ela. Em regra, as constituições garantia, elas são sintéticas, porque o objetivo dela, a finalidade dela é só limitar o Estado. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, tá? A Constituição balanço, ela é mais difícil de você visualizar, mas ela tem como objetivo apenas reproduzir as forças sociais de um determinado momento. Então ela reproduz ali a ideia, o balanço histórico daquele período, e ela reproduz isso, essa é a finalidade dela. A dirigente é bem legal. A Constituição dirigente é aquela que estabelece normas programáticas, por isso ela é também chamada de programática. Ela é típica dos estados sociais, chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social, diferente da garantia. A garantia limita, Estado não faça, Estado deixe livre, Estado isso. Você não faz, Estado, você garante direitos às pessoas. Na Constituição dirigente, além do Estado garantir direitos, como na garantia, ele tem que fazer coisas. Então o Estado tem que assegurar direitos. O Estado tem que dar saúde, tem que dar educação, o Estado faça, o Estado garante, o Estado assegure. Aqui é Estado não faça, aqui é Estado faça sim, porque algumas coisas você tem que fazer, tá? Então por isso esse tipo de Constituição, ele é caracterizado pela existência de normas programáticas. Estado faça também. Então garantia, negativo. Estado não faça, dê direitos. Dirigente, Estado faça. Assegure saúde, educação, tal. Por isso, estado de bem-estar social. Típico de constituições pós-1919, com a Constituição de Weimar, a Constituição mexicana, tá? Quanto ao local de decretação,
Essa aqui eu coloquei só no vai que Deus o livre, porque eu vi uma outra questão falando a respeito disso. Aqui a ideia é assim, dependendo do local onde a Constituição foi decretada, ela pode ser heterônoma ou autônoma. Se uma Constituição ela foi decretada no seu próprio território, é autônoma. Se ela foi decretada em outro território, ela é heterônoma. Isso aqui, na verdade, só existiu quando tinha constituições de novos estados. Por exemplo, ia se decretar a independência do estado X, e a gente está no estado anterior ainda. Aí fazia a constituição para aquele outro estado que ainda não era efetivamente ele. Então se decretava uma constituição fora do estado onde a constituição seria aplicável, certo? Então heterônoma, quando eu tenho a decretação de uma constituição fora do estado onde ela vai atuar. Autônoma, no local onde ela vai atuar. Certo? Então aqui eu coloquei para você como que a nossa Constituição de 88 se classifica. Você vê que a Constituição é bem, a classificação é bem longa, essa que eu trouxe para você, para trazer uma classificação bem completinha. Daí tem uma mnemônica, né? Tem uns caras que trazem pedra fundamental, tem um monte. Só que como eu trouxe essa classificação, a mnemônica que eu trouxe aqui para você é pedra FAND. Promulgada, escrita, a nossa de 88. Dogmática, a gente viu que é dogmática, eclética, rígida, analítica, formal, autônoma, normativa. Ai, senhora, mas a nossa não corresponde bem certinho com a nossa realidade política, mas ela pretende corresponder, tá? Ela é melhor ainda do que uma nominativa, por exemplo, tá? Então a doutrina ainda fala em normativa. Dirigente e garantia. Aqui, atenção. A nossa Constituição, se você olhar ela é dirigente. Mas ela também não estabelece limites, direitos individuais, dizendo não para o Estado? Sim. Então a doutrina fala que ela é dirigente e garantia. Porque ao mesmo tempo que ela estabelece as negatividades, o não fazer para o Estado, ela também estabelece normas de caráter programático. Mas se na tua prova você tiver que escolher, dependendo da banca, que ela pode ser meio loucona a banca, a Constituição Federal ela é, aí letra A, garantia, letra B, dirigente, você marca dirigente. Certo? Porque ela é mais dirigente do que efetivamente aqui garantia. Ok? Vamos fazer os exercícios. Vamos lá. Diz assim a Constituição. A questão, né? Não a Constituição. A Constituição Federal de 88 é considerada, quanto à origem, uma Constituição promulgada, muito bom, pois surgiu do trabalho de representantes do povo eleitos com a finalidade específica de sua elaboração, a Assembleia Nacional Constituinte, certinho. A nossa Constituição, ela é, quanto à origem, ela é classificada como promulgada e decorre da atuação da Assembleia Nacional Constituinte. Próxima. A Constituição Federal de 88 é classificada quanto à estabilidade, que era a questão da alterabilidade, como uma Constituição flexível, o que pode ser comprovado pelo fato de seu texto já ter sofrido quase uma centena de emendas constitucionais. Apesar do final ser verdadeiro, né, que a nossa Constituição já sofreu um monte de emenda constitucional, ela não é uma Constituição flexível, ela é uma Constituição classificada como rígida. Próxima. Quanto à forma e à origem, a Constituição Federal é classificada em escrita e promulgada. Vamos ver? Quanto à forma, ela pode ser como? Escrita ou costumeira. Então, correto, porque a nossa é escrita. E quanto à origem, promulgada. Lembra que ela pode ser como? Quanto à origem? Outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. A nossa é o quê? Promulgada até certinho até aqui. Quanto ao modo de elaboração, é classificada como histórica. Aí tá errado. Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição é classificada como dogmática, ok? E não histórica. Era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até breve.